abrir mais uma vez, agora, para a exposição da palavra, as Sagradas Escrituras do livro de Provérbios, capítulo 6, versos 18 e 19. Eu farei a leitura de toda a estrofe, começa do 17 ao 19, e iniciaremos a partir do verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos pedir ao Senhor Deus que essas palavras não sejam jogadas ao Senhor Deus ao léu, mas que elas, Senhor Deus, encontrem seu lugar no nosso coração. Nós sabemos, ó Senhor, que somos lerdos, ó Senhor Deus, somos difíceis para entender as coisas do Teu reino, Senhor, mas pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor Deus. Não somente, Pai, para expor, aqui no caso, aqueles que estão e têm a responsabilidade de pregar a Tua palavra, mas também de ouvi-la, Senhor, ouvi-la com os nossos corações, ó Pai. Ouvir de uma forma tal, Pai, que ela possa mudar as nossas vidas, ó Pai. Nos faz lembrar dessa palavra, Senhor Deus. Não nos faz esquecer, mas fixa ela no nosso coração e na nossa mente, Pai. Para que Cristo esteja sendo construído em nós, ó Pai. Para que possamos nos libertar, ó Senhor Deus, cada dia mais e mais, ó Senhor Deus, da nossa natureza corrompida, Pai. E estarmos, ó Pai, cada dia mais e mais, ó Senhor, nos aproximando do Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Não permita que o cansaço, Senhor Deus, a fadiga da luta contra o pecado, da luta contra as nossas iniquidades, da luta contra, Senhor, o pecado que existe no mundo, nos canse de tal forma, Senhor, que abaixemos as nossas armas, ó Pai, ou que fiquemos confortados na situação em que nos encontramos. Mas que o Senhor esteja nos incomodando, Pai, cada dia mais, nos fazendo crescer, ó Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos anteriormente o verso 16 e 17, como essas imperfeições do caráter de um homem estão aliadas. Isso foi mais ou menos o desfecho final da nossa última exposição, onde apresentamos aí, inicialmente, na introdução do verso 16 e no verso 17, os pecados inerentes ou característicos daquele homem que é caracterizado como filho de Belial, como homem de Belial, como testemunha de Belial, ou seja, como filho do inferno, porque é isso que representa essa palavra. E aí nós vimos que aquele que despreza os outros, olhos altivos, e despreza a santidade da reputação das pessoas, língua mentirosa, está apenas a um passo desprezo pela integridade da vida dessa pessoa, mãos que derramam sangue inocente. Nós vimos essa relação direta aí no verso 17 com relação, no que tange a esses pecados, a essas características do caráter distorcido de um homem. E aí no verso 18, como nós falamos anteriormente, encontramos ali o cerne, a lista, ou seja, o cerne da lista do coração, dos pecados que existem no coração do homem. Nós percebemos aí que essa estrutura poética, o centro é o coração. Nós vemos isso na estrutura poética chamada de quiasmo. Geralmente ela age assim. Você tem uma estrutura em que os paralelos estão invertidos, e que o primeiro verso, ele vai estar ligado diretamente ao último, fazendo essa inversão como se fosse um X,
né? Uma estrutura de X, poeticamente falando, e o centro, ou seja, onde esses versos se tocam ou convergem, o ponto central ali seria o cerne, de todo o ensinamento principal, né? de todo o poema. E parece que o verso 18 ele cumpre esse propósito. O coração que trama projetos iníquos. O cerne da lista é o coração. É o centro de todas as coisas, que dá origem a toda atividade física e espiritual das pessoas. É interessante nós observarmos que o homem de Belial é caracterizado pelo mesmo adjetivo que nós vemos aqui. Coração que trama projetos iníquos. A palavra iníquo no original é a mesma que vil. É a mesma palavra no original. E esse termo traduzido por iníquo, porque é uma das suas traduções, designa o homem de Belial, o homem vil. Ele é um homem vil, ele é um homem iníquo. Consequentemente, o seu coração projeta planos iníquos. E aí, nós poderíamos dizer que um homem é aquilo que o seu coração projeta. Provavelmente é isso que Salomão está querendo nos mostrar aqui. Essa palavra, como nós vimos, e vocês sabem que eu gosto de explorar o significado das palavras, principalmente num texto poético, a gente viu que ela tem um sentido interessante, porque o primeiro significado dessa palavra é sofrimento, no original. Mas é um sofrimento que se move em direção à maldade. Essa é a ideia da palavra ali no original. É interessante, uma vez um dos nossos estudos da universidade, falando sobre etimologia e formação de palavras, etimologia, né? Significado das palavras e tal. É interessante porque você vê isso muito nas culturas antigas. Determinadas palavras que foram amalgamadas, né? E hoje para nós é uma palavra específica, elas representavam comportamentos. Comportamentos. E a gente não consegue ver, até pela evolução, né, da questão da língua, desenvolvimento, melhor dizendo, né, da língua, a formação de outros povos linguísticos e tal, pela influência, né, dessa língua. As palavras, elas às vezes para nós olhamos e elas não têm aquele sentido que tem, por exemplo, na cultura mais clara, né, da onde ela se originou, né? Você chamar uma pessoa orgulhosa de olhos altivos. E por que o orgulhoso é olho altivo? Porque o orgulhoso, ele olha de cima para todo mundo. A palavra, na realidade, ela surge por causa de um comportamento. E é isso que a gente vê aqui. Isso é muito interessante. Essa palavra aqui, iníquo, ela tem a ideia de um sofrimento que se move em direção à maldade. Por isso que é também traduzida como maldade, iniquidade e mal. Ela enfatiza, no âmbito do seu significado, o planejamento e a expressão de decepção e aponta para o sofrimento subsequente ao pecado. E olha como o verso 18 ele está estruturado. O verbo que é usado aqui, o coração, que trama projetos iníquos. A palavra tramar, ela tem a ideia de maquinar. No original, mais uma vez a gente vai olhar para o cultural aqui. No original, essa palavra significa entalhar, lavrar e arar. Esse é o primeiro significado dessa palavra. Aí você vai dizer assim, qual é a relação, né, dessa palavra no hebraico? Entalhar, lavrar e arar com maquinar. A extensão do sentido dessa palavra deu maquinar, que dá a ideia de alguém que calcula, computa, planeja, concebe. Por extensão desse significado de arar, lavrar e deu maquinar, qual é a relação que existe?
A relação é a seguinte: a ideia que essa palavra dá quando o seu sentido é entalhar, lavrar e arar, é de uma pessoa, que faz alguma coisa, ou seja, pratica uma ação, e nessa ação está envolvido todo o trabalho de preparação, de cuidado e de planejamento com aquilo que ele está fazendo. Ou seja, da ideia de que tudo que está envolvido no trabalho de um artífice ou daquele que lavra o solo. Porque a pessoa, quando vai entalhar ou vai lavar, ele pensa naquilo que ele vai fazer, ele projeta. Por isso que a palavra deu extensão a maquinar. Essa é a ideia aqui. Percebam? Coração que trama projetos iníquos. É um coração que planeja, um coração que projeta, é um coração que traça planos para destruir alguém, que causa sofrimento por causa do pecado. Tudo isso está inserido nessa palavra. E nós vemos claramente esse sentido lá em Provérbios, capítulo 1, verso de 11 a 14, que mostra esse plano, esse ardil, esse conluio, essa preparação, no planejamento para causar sofrimento e destruição a alguém. É Provérbios capítulo 1, versos de 11 a 14. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, traguemos-nos vivos com o abismo, inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de espólios a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós e teremos todos o nosso bolso. Percebam aí, o convite dos ímpios é esse. É um convite em que eles planejam, eles estão planejando, eles estão tramando, eles estão concebendo um plano para causar destruição e sofrimento àquele que é alvo das suas intenções. É isso que essas palavras querem dizer, é isso que tramar quer dizer. Mas não fica só aí. A palavra projetos também tem essa ideia, até mesmo na nossa cultura, né? O que seria um projeto? É algo que você projeta, alguma coisa que você planeja. E o termo aqui no original significa pensamentos, planos e invenções, enfatizando a criação de novas ideias. Percebam como essas palavras todas elas se juntam ao mesmo significado, caracterizando alguém que é sutil no planejamento do pecado, que tem uma criatividade para o mal, que tem um propósito de causar sofrimento em outras pessoas, com a intenção pura e simplesmente destruí-las. E esse é um coração que deseja, coração que trama projetos iníquos, que deseja e planeja iniquidades, que está familiarizado, como nós temos na Escritura, com as profundezas de Satanás, e sabe como realizar uma trama cobiçosa, invejosa, vingativa, de modo bastante eficaz. E sabe o que é pior? A gente olha essas coisas e a gente não consegue conceber uma pessoa assim. Pelo menos no seio da igreja. Mas pior que essas coisas existem no meio da igreja. No meio da igreja. E o Senhor Jesus nos avisou que essas coisas existiriam no meio da igreja. Com a parábola, do agricultor que vem alguém e semeou o joio na sua plantação. Pior que essas coisas nós vemos isso no meio do povo de Deus. Mateus vai falar uma coisa muito interessante a respeito disso. Ele vai dizer que quanto mais astúcia e controle houver no pecado, mais abominável isso será para Deus. Pés que se apressam para o mal. Nesse verso, nós estamos vendo que aqui, nessa expressão, há uma demonstração de avidez para cometer o pecado. Um desejo assim forte para lesar e destruir outras pessoas. Os pés, metaforicamente, poeticamente falando, são aqueles membros que colocam a pessoa em todo movimento.
Então a ideia aí é que os pés estão colocando a pessoa em direção ao mal, em direção àquilo que ele deseja praticar. E essa expressão, pés que se apressam a correr o mal, representa, enfatiza o zelo e o interesse de seguir uma compulsão interior, coração que trama projetos iníquos para aquilo que é desagradável o mais rápido possível. Olha, sinceramente, eu acho que eu não teria capacidade de escrever uma coisa como essa. Colocar numa frase verdades tão profundas e de forma tão simples e sintéticas. Percebam que coração que trama projetos iníquos está relacionado diretamente àqueles que têm os pés que se apressam para correr para o mal. Por quê? Porque essa expressão enfatiza a compulsão interior para o mal de um homem que tem um coração que trama projetos vis, melhor dizendo. Abram aí Provérbios capítulo 1, verso 16. Porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Isaías 59, 7. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Os seus caminhos há desolação e abatimento. Percebam como o Isaías capítulo 59 é a cópia do que nós estamos vendo aqui. E dentro dessa perspectiva, nós vamos perceber que o texto que nós lemos anteriormente, de Provérbios capítulo 1, verso de 11 a 14, é uma ótima ilustração para essa quinta abominação: pés que se apressam para correr para o mal. Quer dizer, o zelo e o interesse de seguir uma compulsão para aquilo que era agradável o mais rápido possível, de fazer o mal de forma mais rápida e mais competente possível. É o que nós vemos ali. Porque esse verso, ele demonstra o tom de urgência envolvido no crime, na lesão. Nenhum passo é poupado, essa é a ideia. Nenhum segundo é perdido. Nada é deixado de fora na execução do plano. Por isso que ele diz que é um coração que trama projetos iníquos, pois seus pés se apressam para fazer o mal. E aí no verso 19 ele fecha aí, Ele fecha aí as virtudes do inferno. Testemunha falsa, que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Inicialmente nós temos aqui a referência a alguém que comunica conscientemente aquilo que é falso, contrário à verdade. Basicamente o verbo mais uma vez a gente vai a língua na antiguidade, não que a nossa língua não represente isso, representa isso também, mas é muito interessante que as línguas antigas elas têm uma riqueza cultural muito grande que é vista, claramente. Eu não sei se eles viam dessa forma, nós que estamos aqui conseguimos ver assim. Isso acontece em toda e qualquer língua. É interessante porque as palavras elas eram, vamos dizer assim, criadas, muitas delas eram criadas metaforicamente relacionadas a determinados comportamentos. E a partir disso, como nós vimos lá em arar, lavrar o solo, que deu maquinar. E por que deu maquinar? Porque aquele que lava, aquele que trabalha o solo, ele projeta, ele planeja cuidadosamente aquilo que ele vai fazer, ele projeta, ele planeja direitinho como é que ele vai arar o campo. Então tudo isso está embutido ali naquela palavra e que por extensão, metaforicamente, ela deu maquinar.
A palavra que é usada aqui, testemunha falsa que profere mentiras, também tem essa característica. O verbo proferir, no original, significa respirar, soprar, com sentido negativo de proferir mentiras, de ser enganoso. Ou seja, a ideia é que a pessoa respira falsidades. Ela profere, essa ideia da palavra, profere todo o tempo coisas enganosas sobre outras pessoas. Provérbios capítulo 14, verso 5 vai dizer assim: a testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. Ou seja, esse desbocar em mentiras aí é um paralelo para proferir, testemunha falsa que profere mentiras. Verso 25 do mesmo capítulo de Provérbios: a testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. A ideia é de alguém que fica falando, que respira, sopra todo o tempo palavras mentirosas. Mas percebam que a Escritura vai dizer que aqueles que assim fazem vão receber o justo castigo de Deus pelos seus erros. E até abrindo um parêntese, quando a gente vê uma pessoa assim, com essas características, um pecado avassalador, a nossa tendência é que o juízo de Deus venha imediatamente, e venha da forma como nós achamos que deve vir, porque nos fere, porque vai contra a nossa dignidade, porque nos ofende, mas nós precisamos entender também o trato de Deus na nossa vida com essas coisas, e saber que essas pessoas elas vão receber da mão do Senhor a justa retribuição dos seus pecados, e que não compete a nós exercer essa justiça, porque a ira do homem não produz a justiça divina. E nessas situações de injustiça, nós devemos nos calar diante do Senhor, fazer como Davi fazia, salmos de imprecação ao Senhor, como que nós acabamos de ler agora, o Salmo 59, cara, aquele salmo ali é terrível, mas esperar no Senhor, e naquilo que depender de nós, como a própria palavra de Deus diz, fazer o bem aos nossos inimigos, porque estaremos colocando fogo sobre as suas cabeças, juízo sobre eles. Eu sei que essas coisas são difíceis, mas é um tratamento para nós. Nós devemos esperar em Deus o justo juízo sobre essas coisas, porque o Senhor não está dormindo, Ele é Senhor dessas coisas. Muitas vezes essas coisas acontecem como justa retribuição de Deus aos nossos pecados, como foi com Israel. Que o profeta lá, Abacuque, Senhor, está vendo o que está acontecendo? É o ímpio se levantando contra o justo. E aí o Senhor responde: vou fazer uma grande obra no meio do meu povo. E qual é essa grande obra? Trazer juízo sobre eles. Fazer um juízo reparador. É um juízo que traz a misericórdia de Deus. E o Senhor vai julgar também aqueles que são instrumentos da mão dele, a nossa vida, para exercer a sua justiça em nós. Nós precisamos entender. Somos ávidos para que a justiça seja feita, mas muitas vezes nós não somos instrumentos de Deus para exercer essa justiça. Então, é colocar na mão do Senhor. Isso só resume uma coisa: precisamos e temos a necessidade de confiar no Senhor em toda e qualquer situação, deixando o nosso coração livre para que o Senhor possa atuar e transformar não somente aqueles que estão do outro lado contra nós, mas a nós mesmos também. Mas esses que agem assim vão receber o justo castigo dos seus erros. Provérbios capítulo 19, verso 5 e o verso 9. A falsa testemunha não fica impune.
E o que profere mentiras não escapa. Verso 9. A falsa testemunha não fica impune. Percebam que no mesmo capítulo ele repete isso. E se ele repete, se a Escritura está repetindo isso, é para deixar claro que essas pessoas que agem dessa forma, elas não vão ficar impunes. O Senhor vai trazer juízo sobre a vida delas, por causa dos seus pecados. E o que profere mentiras perece. Por quê? Porque é no alicerce da verdade que nós encontramos o caráter de Deus. E quando o homem age assim, o juízo de Deus vem. É interessante nós percebermos aqui que a expressão explicadora, ou seja, testemunha falsa, que profere mentiras, vai deixar claro que a testemunha tem o propósito de ameaçar a vida ou a propriedade de alguém. Não é necessariamente defender ou promover a si mesmo. Não é uma mentira em proveito próprio, que já seria pecado. Mas é uma mentira para destruir outro, ou seja, é um agravante. É um agravante. E às vezes, esse é o cuidado que nós temos que ter. Às vezes nós nos tornamos instrumentos de Satanás sem saber, quando agimos assim. Por isso que ele está apresentando essa lista para os discípulos do Senhor Jesus, os filhos de Israel, para que eles jamais tenham qualquer tipo de comportamento semelhante, porque esse comportamento caracteriza o homem de Belial. Imagine você ser confundido com o homem de Belial. Ou seja, você ser confundido com o filho do inferno. Essa lista nos é colocada para que nós olhemos e tenhamos a mesma postura que o Senhor tem. Temos a abominação de agir dessa forma, para não sermos confundidos com o mal. Abram aí Deuteronômio capítulo 19, 18. Nesse texto nós vamos ver o que o Senhor vai fazer com essas pessoas que agem assim. Nós vamos ver na Escritura que pessoas que agiram dessa forma, homens ímpios, receberam a justa retribuição dos seus erros. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para acusar de algum transvio, então os dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Sabe o que essa expressão significa? É engraçado, porque no meio do povo de Deus as pessoas usam essa expressão de forma errada. Olho por olho, dente por dente, vida por vida, não olharás com piedade. Tudo está relacionado. Significa, sabe o quê? A justa retribuição do erro. Porque é isso que o verso 18 vai dizer. Far-lhe, 19, far-lhe como cuidou a fazer a seu irmão. Aquilo que ele queria fazer com o próximo será feito nele. Por quê? É olho por olho, dente por dente. Essa é a ideia. Justo na retribuição do erro. Tem um ditadozinho, bastante popular, que diz assim: não faça aos outros aquilo que você não quer que façam com você. É esse princípio. Quando você ouvir olho por olho, dente por dente, vida por mão, pé por pé, esse é o princípio da justa retribuição. A lei de Talião, que é uma lei bastante conhecida
dizem que é até mais antiga que a lei de Moisés. Na realidade, você vai ver que não é, né? Porque a lei de Moisés é a lei de Deus, gravada, de forma, gravada no coração dos homens, aquilo que é certo e o que é errado, não perfeitamente, porque é revelação especial, mas esse princípio é um princípio divino, foi Deus que estabeleceu a justa retribuição do erro. Lembram daquele exemplo que eu dei do domingo passado, do caso da vinha de Nabote? Abram aí em 1 Reis, capítulo 21. É um exemplo clássico do que nós estamos falando aqui. 1 Reis, capítulo 21, verso de 1 a 14. Em que Nabote se recusa a vender a sua propriedade, a sua herança, que isso era lei em Israel. E aí, o que Jezabel faz? Jezabel e Acabe, eles são exemplo, assim, tem outros na Escritura, mas eles são exemplo de homens de Belial, de filhos do inferno, filhos do diabo. E o que acontece? Há uma trama. Esse texto de 1 Reis demonstra claramente o que Provérbios está dizendo. Coração que trama projetos iníquos. Verso 7. Então Jezabel, sua mulher, disse: governas tu com efeito sobre Israel? Ainda era mandado pela mulher, Levanta-te, come e alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e as enviou aos anciãos e aos nobres que haviam na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai o jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos. Se eu não me engano, essa palavra aqui é a mesma de Belial, que testemunham contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da cidade e os nobres que nela habitavam fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhe havia mandado. Agora, percebam o que Jezabel faz. Jezabel ela projeta um plano iníquo. E projeta bem projetado. Por quê? Em Deuteronômio capítulo 19, 18, diz assim: os juízes indagarão se o testemunho for falso, e estiver falsamente testemunhado contra o seu próximo, e far-lhe como cuidou fazer o seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti. O que ela fez? Ela contratou testemunhas falsas e acusou Nabote, ou seja, ela mentiu a respeito dele. O que ela disse? Blasfemaste, verso 10, contra Deus e contra o rei. Ela inventou isso, ela mentiu. Voltando lá para Provérbios, continue aberto aí. Pés que se apressam para correr o mal, testemunha falsa que profere mentiras, língua mentirosa. Abram agora Deuteronômio 17, de 2 a 7. Olha como a trama dela foi bem elaborada. O castigo da idolatria. Olha o que diz o verso 2. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades, que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vai e sirva a outros deuses, os adore, ou ao sol, à lua, ou todo exército do céu que eu não ordenei, e te seja denunciado, e o ouvires, então indagarás bem, e eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás um homem ou uma mulher que fez esses malefícios às tuas portas, e os apedrejarás até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal no meio de ti. O que ela fez? Ela fez o que Deuteronômio 17 está dizendo. Ela acusou ele, Nabote, de quê? De ter blasfemado contra o Senhor e ter blasfemado contra o ungido do Senhor, que era o rei. Pegou 3 pessoas, 3 testemunhas, duas testemunhas,
E essas testemunhas testemunharam mentira. E ele foi morto. Mataram Nabote. E para quê? Para que ele pudesse assumir a herança. Ele não foi preso, ele não foi exilado, ele foi morto. Percebam que o cenário que nós vemos ali em Jezabel e Acabe é isso que o escritor de Provérbios está dizendo. Pessoas que se planejam de tal forma, tá, que levam outros à morte ou à destruição, tá, da sua dignidade ou dos seus méritos. E por quê? Porque são homens de Belial. São pessoas iníquas. Esse verso, testemunha falsa que respira, que sopra mentiras, significa uma pessoa que respira o mal contra o seu próximo. A respiração é algo natural do ser humano que ele faz todo o tempo, não é? Você nem percebe que você está respirando, mas você respira. Essa é a ideia. Mal faz parte da pessoa de tal forma que ele vive essas coisas. Mas a consequência é o malfeitor sofre o castigo que ele pretendia impor. Por quê? Porque ele atrai, pela sua maldade, pela sua vileza, a ira de Deus sobre ele. O que aconteceu com Jezabel e Acabe? Eles foram mortos. E da forma como os cães lamberam o sangue de Nabote, esse é o juízo. E da mesma forma como ele morreu, ela é morta. Ao ponto de nem poder se enterrar, porque ela foi trucidada. Juízo de Deus. Juízo de Deus. Eu não estou dizendo que aqueles que agem dessa forma, que são homens de Belial, terão as suas consequências como Jezabel, sendo defenestrada, ou seja, jogada pela janela. Fenestra é janela em latim, viu? Jogada pela janela. E o carro passa por cima dela e aquela coisa toda, e ela não é nem enterrada porque é deixada ali por causa da vileza, do pecado. Estou dizendo que isso vai acontecer, mas o juízo de Deus vai vir. E no final dos tempos, ou seja, quando o Senhor Jesus voltar, esses homens vão receber, aí sim, a verdadeira paga do seu pecado. Porque aquilo que eles passaram aqui nesse mundo nem se compara ao que eles vão sofrer na eternidade, por causa da sua maldade, por causa da sua vileza. Olha que Jó, capítulo 36, verso 33, diz: por isso que o Evangelho é boas novas, porque ele anuncia que o homem não tem mais a necessidade de ser trucidado pelo seu pecado, porque Cristo tomou o seu lugar. E o que ele precisa fazer? Se arrepender e crer. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. O Senhor é zeloso contra a injustiça. Colossenses capítulo 3, verso 25. Não se sinta coitadinho quando você estiver passando por injustiças. É a nossa tendência, né? Porque muitas vezes essa injustiça, como sempre, vai trazer benesses para você, se você é um crente. Mas não se sinta coitadinho, não. Console-se no Senhor. Porque, da mesma forma que os homens estão sendo injustos e estão se levantando contra nós, nós estamos sendo exercitados na fé cristã. E o Evangelho está sendo proclamado através das nossas atitudes, não de represália, não de levante, não de confrontamento, mas de esperar no Senhor a justiça divina. E da nossa parte, nos submeter e ser um campo fértil para colocarmos as virtudes cristãs que Deus colocou em nós nesses momentos. Colossenses capítulo 3, verso 25.
pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Uma das maiores maldades que a imaginação ímpia pode imaginar é dar falso testemunho de alguém. Ela não sabe como isso é destruidor. Destruidor. Tá? E contra esse tipo de pessoa, a gente não tem grande proteção. Né? Não tem. Eu chegar falando mal de alguém aqui, que vocês conhecem, a pessoa não está ali para se defender. Tá? E aí? E a gente acredita, né? Fazer o quê? Matthew vai dizer que não pode haver maior afronta a Deus, nem ofensa maior ao nosso próximo, do que dar intencionalmente um falso testemunho. E desse catálogo de 7 coisas que o Senhor aborrece, a mentira vai envolver 2 delas. Porque Deus detesta a mentira e a detesta duplamente. Língua mentirosa, testemunha falsa, que profere mentiras. E por último, queridos, o que semeia contenda entre irmãos. Em 7º lugar, nós temos aquele que desencadeia conflitos entre pessoas que têm relação de proximidade e amizade. A palavra traduzida aí por semear é literalmente disseminar, no sentido de espalhar, contenda e discórdia. Tá? Mas também tem o sentido de alguém que cria essa desavença e dissensão entre irmãos. A palavra semear caiu como uma luva, porque o que semeia é aquele que joga a semente, né, para que ela possa produzir e crescer. Então, aquele que é o motivo real da contenda. Não é a contenda em si, são as 2 pessoas, mas o motivo real da contenda é alguém que está entre essas pessoas e está jogando um contra o outro. Tá? Essa definição, a definição desse termo, traduzido agora, né, o que semeia contenda, irmãos, quer dar a entender uma relação de irmandade muito forte. E essa palavra pode ser traduzida como irmão, parente, companheiro de mesmo local, amigo. Tá? Ou seja, esse conceito aqui, né, quando ele fala contenda entre irmãos, quer dar também a extensão do sentido do pior tipo de destruição e estrago que pode ser causado entre 2 pessoas muito próximas. No Velho Testamento, essa palavra se refere, de uma maneira geral, aos filhos de Israel. Lá em Levíticos 25, 46, assim. Eu vou ler, para a gente ganhar tempo, rapidamente. Deixá-los-ei por herança para vossos filhos depois de vós, por os haverem como possessão. Perpetuamente os fareis servir mais sobre vossos irmãos, os filhos de Israel. Não vos assenhoreareis com tirania uns sobre os outros. Esse é o pano de fundo do Novo Testamento, da ideia de irmãos como companheiros na fé. Percebam que o sentido inicial é o sentido daquele que tem a mesma consanguinidade, vem do mesmo pai. Esse é o mesmo sentido de Israel. Se a gente for ver, Israel veio de quem? De Abraão. E nós viemos de quem? Todos nós viemos de Adão. Então, como homens, nós somos irmãos, como homens. Mas a ideia aí, que foi tirada do Velho Testamento, são irmãos porque eles estão debaixo da mesma fé. Eles fazem parte do mesmo povo. Israel, o povo da aliança, o povo da fé no Velho Testamento. Esse é o pano de fundo. Então a ideia aqui de irmãos é uma ideia muito abrangente. Por quê? Porque pode estar relacionado, no nosso contexto, ao familiar, e no nosso contexto, a igreja. Os irmãos. E é interessante porque essa palavra irmandade ou irmão, ela sempre faz contraste com um vocábulo muito usado, até que no próprio texto de Provérbios, que é estranho. Nós vimos lá, como vemos em Provérbios capítulo 2, 16, que ele diz que a mulher adúltera é uma mulher estrangeira, ou seja, é uma mulher que não faz parte do seu círculo familiar.
Ou, como nós temos em Provérbios capítulo 5, verso 10, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, aquelas pessoas fora da família. E é interessante porque aqui nós estamos vendo enfatizado os efeitos desse comportamento de rompimento, de inimizade, de discórdia sobre relacionamentos mais íntimos, semeia contenda, discórdia entre irmãos. Esses que assim procedem são os que fazem maldade entre parentes, entre pessoas próximas, usando todos os meios perversos possíveis, não somente para alienar, ou seja, para fazer com que nós desprezemos o nosso irmão, mas também para irritar, gerar ódio, aversão, não só desprezo, mas como aversão, por causa das nossas paixões em relação aos nossos irmãos. A palavra de Deus vai dizer que Deus odeia todas essas coisas, mas Ele odeia com mais intensidade o que semeia contra entre irmãos, o que causa divisão na família. E por quê? Porque Deus se alegra com a harmonia, porque Deus se alegra com a conciliação, com a paz, porque o nosso Deus é chamado de Deus de paz. Ele é conhecido dessa forma. Está em Romanos capítulo 15, verso 33, diz assim: e o Deus da paz seja com todos vós. Ele é conhecido como Deus da paz. Então, se Ele é o Deus da paz, Ele não tem prazer naqueles que semeiam a discórdia, aqueles que semeiam a destruição entre irmãos, entre pessoas próximas, aqueles que pela calúnia e difamação inventam histórias mal intencionadas, agravando tudo que é dito ou feito por uma pessoa. O Senhor odeia de forma especial essas pessoas, porque elas sugerem invejas e desconfianças um entre os outros, sopram brasas de contendas, estão sempre preparando para se lançar as suas palavras como fogo devorador. Mas essas pessoas estão preparando contra si mesmos o fogo dessa mesma natureza, é o que a Escritura vai dizer. E aí ele vai encerrar essas virtudes do inferno com aquele que semeia contenda entre irmãos. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. E jamais agir dessa forma, lançar um contra o outro. Se você não tem nada para dizer com relação a reconciliar, então não diga nada, mas não coloque a lenha na fogueira, para que duas pessoas que são próximas, que vivem em harmonia, se voltem uma contra as outras. Isso de forma mentirosa. Quando nós agimos assim, nós estamos sendo iguais aos homens de Belial. Eu não creio que um crente age dessa forma. Eu acho que a maneira, muitas vezes, de ser semelhante a isso é quando você sabe de uma história e não sabe a história toda, e nem sabe a realidade dela, e repassa essa história. Complicado. Então, se você não tem as informações, se você não tem as informações corretas a respeito de alguma coisa referente ao mal praticado por alguém, melhor se calar. Melhor se calar, para que isso não aconteça. A Escritura ela vai dizer também que nós devemos, é interessante isso,
principalmente com relação à igreja, nós devemos pontuar determinadas pessoas que causam mal à igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, falando de Alexandre Latoeiro, nós vamos lá na epístola de João, ele fala daquele homem que queria exercer primazia na igreja, e com a autoridade que ele tinha, pastoral e apostólica, ele fala que a igreja deveria rejeitar homens como ele, homens que são notoriamente ímpios, mas não é esse o caso aqui. Realmente não é esse o caso aqui. Nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos achados tem um desejo de planejar contra alguém, de nos vingar, às vezes uma vingança até justa, né? Mas aí nós estamos nos apressando para fazer o mal contra alguém e estamos nos parecendo com um homem de Belial. Nós devemos fugir dessas coisas, e o critério aqui é fugir dessas pessoas. É esse o propósito aqui de Salomão ao escrever aos jovens de Israel, seu filho, para que eles olhem para essas pessoas e fujam, como ele diz lá no primeiro capítulo de Provérbios, versos de 11 a 15. Meu filho, não anda com esses homens. Se eles disserem, vem, vamos emboscar as pessoas, foge. Por quê? Porque o juízo de Deus sobre eles é anunciado. É anunciado. Nós possamos distinguir essas coisas, e fugir de pessoas e de situações como essa. Sabe por quê? Porque Deus odeia essas coisas. Deus odeia. A pior coisa que tem um pai é ver um defeito no filho que você detesta. Quer matar, entendeu? Quer matar alguém, um pai, é você olhar para o filho e dizer, pai, deteste isso. É como se você fosse vascaíno e seu filho ser flamenguista. Você detesta, e aí seu filho, aquele defeito, para tratar você, com certeza. E para você tratar ele também. É assim. Imagina, Deus olhar para nós e ver em nós, seus filhos, aquilo que Ele mais abomina, aquele que Ele abomina de forma especial, ver em nós, filhos de Deus. A palavra do Senhor, ela possa encontrar a devida aplicação no coração de cada um de nós, que o Espírito Santo possa falar profundamente ao nosso coração, nos santificando, nos aperfeiçoando e nos dando da sua santidade. Vamos orar. Senhor, queremos, ó Pai, te agradecer pela tua palavra. Te pedir, Senhor Deus, que essas palavras não sejam em vão em nossas vidas, ó Pai. Que elas nos ensinem a odiar cada dia mais o pecado, Pai. Não nos sentindo melhor do que ninguém, porque a palavra de Deus diz que os olhos altivos também, Senhor, o Senhor odeia, mas nos fazendo ficar distantes completamente de pessoas como essas, de homens ímpios, ó Pai, de um comportamento pecaminoso, Senhor Deus, como esses demonstrados aqui na tua palavra. Tem misericórdia de nós, ó Pai, porque sabemos que o nosso coração é tendente a essas coisas, Pai. O que mais nos fere, e que muitas vezes nos faz, ó Senhor Deus, pecar da forma como foi falado aqui, é a questão de queremos estabelecer a nossa justiça, porque a justiça de Deus deve prevalecer. Nos ensina, Pai, porque somos como meninos, como crianças, constantemente precisamos aprender, sermos, ó Senhor Deus, disciplinados, Pai, para voltarmos à sanidade, Senhor, e a entender, Senhor Deus, o caráter de Deus em nossas vidas.